Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de conceitos e ideias fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o professor Neil e no episódio de hoje vamos entender quais fatores determinam o preço e o valor de um criptoativo. Se você está chegando no mercado de cripto recentemente, talvez ainda conheça poucas criptomoedas e criptoativos. Existe uma grande chance de você já ter ouvido falar em Bitcoin e Ether, além de algumas outras criptomoedas de maior capitalização de mercado. Digo isso porque estamos em meio a um ciclo de baixa, quando existe menos dinheiro nesse mercado. Portanto, a tendência é que os projetos maiores chamem mais a atenção. Isso deveria ser uma regra para qualquer momento. Afinal, esses projetos, na sua maioria, são os que apresentam maior valor de fato. Porém, ao longo da história do mercado de criptomoedas, os fortes ciclos de altas são marcados por uma euforia causada pela ganância, que muitas vezes ofusca esses projetos melhores. Em 2017, por exemplo, houve a febre das ICOs, as Initial Coin Offering, uma forma de financiar um projeto fazendo uma venda prévia de tokens. Nesse momento, eram lançados diariamente projetos novos que prometiam revolucionar o mercado de cripto, com uma nova solução e, melhor de tudo, com um preço muito mais baixo do que os projetos já consolidados. Entre 2020 e 2021, um movimento parecido foi notado em torno dos tokens DeFi, de muitas corretoras descentralizadas, que prometiam pagar incentivos absurdos, com juros na ordem de milhares por cento de rendimento ao ano para quem travasse seus tokens ali ou provessem liquidez. E nesse mesmo período, histórias similares acontecem em torno do hype das game coins, quando muitos projetos de jogos no estilo Play to Earn eram lançados mesmo sem ter um jogo pronto. Estima-se que em 2018, 55% dos projetos de criptomoeda que encerraram as suas atividades haviam sido lançados no ano anterior, fora os que continuaram e mesmo assim não conseguiram entregar o que prometeram, não valorizaram ou ainda fecharam nos anos posteriores. Da mesma forma, em poucos meses, até mesmo em poucas semanas após os seus lançamentos, quase nada sobrou dos projetos DeFi e jogos do último ciclo de alta. Fora os projetos que tinham como único objetivo aplicar golpes, arrecadavam dinheiro numa venda prévia de tokens e os criadores fugiam com os fundos, as chamadas rug pulls, puxadas de tapete. Ou ainda, os desenvolvedores que esperavam uma forte valorização da moeda do projeto e despejavam sua participação causando um dump no preço do ativo, levando prejuízo a todos que acreditaram que aquele era um projeto honesto. Esses momentos exemplificam o que acontece quando pessoas entram no mercado sem conhecimento e são atraídas por armadilhas de projetos sem valor. Obviamente, ninguém entra racionalmente em uma situação dessas, então é importante entender que tipo de estratégias são usadas e como evitá-las. Uma das principais formas de atrair os recém-chegados no mercado para projetos menores, sem fundamentos sólidos e que dificilmente entregarão alguma inovação, ou seja, sem valor nenhum, é através da ilusão de um preço baixo. Alguns projetos lançam seus tokens valendo frações de centavos, incitando o comprador a pensar que se aquele token valorizar até $1, por exemplo, ele ficaria milionário. Apesar do pensamento não estar errado, na maioria das vezes ele é praticamente impossível, não só em questão de probabilidade, mas sim da quantidade necessária de dinheiro a ser investido no projeto para que isso aconteça. Sites como CoinGecko ou CoinMarketCap possibilitam que analisemos algumas informações importantes sobre os criptoativos. São ótimas fontes de consultas para encontrar os sites oficiais de projetos, suas comunidades oficiais, quais pares e quais corretoras são negociados e muitas outras informações sobre eles. Entre elas, temos 3 que são muito importantes de entendermos nesse vídeo: o preço, a capitalização de mercado e o suprimento total de moedas. O suprimento total de moedas, ou max supply, diz respeito a quantas unidades dessa moeda existirão desse projeto quando toda sua emissão acabar, caso isso não tenha acontecido.
O total de moedas em circulação atualmente é o suprimento circulante, ou circulating supply. A capitalização de mercado é a multiplicação do valor do suprimento circulante das moedas pelo preço que ele vem sendo negociado. Seria, de certa forma, uma maneira de avaliar a importância daquele projeto em relação aos demais, pois permite, até certo ponto, entender quanto valem todos os tokens se fossem vendidos pelo preço atualmente negociado. O Bitcoin, por exemplo, é o maior projeto de criptomoedas, pois a sua capitalização de mercado é de cerca de 300 bilhões de dólares, seguido pelo Ethereum com cerca de 150 bilhões. Esse conceito é fundamental para entender que para projetos como a Shiba Inu, com um preço atual próximo de 10 milionésimos de dólares, quando esse vídeo está sendo gravado, possui um suprimento circulante de quase 550 trilhões de tokens, possuindo assim uma capitalização de mercado de 5,5 bilhões de dólares. Para que com esse suprimento ela chegue ao preço de $1, precisaria entrar de investimento no projeto cerca de 150 trilhões de dólares, ou seja, multiplicar a sua capitalização de mercado em 100 mil vezes. Para efeito de comparação do quão impossível é isso, todo o mercado de cripto hoje tem uma capitalização de mercado menor do que 1 trilhão de dólares. Essa estratégia é utilizada por muitas meme coins, moedas meme sem utilidades, que muito provavelmente têm a mesma intenção dos projetos discutidos anteriormente. As duas meme coins mais conhecidas são a Dogecoin e a Shiba Inu, que, dado o grande número de investidores, até construíram comunidades e desenvolveram alguns projetos e uma certa utilidade, porém até hoje nunca justificaram a capitalização de mercado pelo que foi de fato entregue. Em 2021, Elon Musk chamou bastante a atenção do mercado de criptomoedas em diferentes momentos, seja com o envolvimento de suas empresas e criptomoedas como forma de investimento ou pagamentos, ou por declarar tanto a favor da Dogecoin ou contra, a chamando de golpe em um programa humorístico na TV americana. Com essa fama, muitas memecoins levam o nome de raças de cachorro do próprio Elon Musk ou referências às suas frases. Mas também existem outras ocasiões de situações de conhecimento geral que acabam chamando a atenção do mercado ou até mesmo do mundo, que ganham moedas em uma estranha e muitas vezes perigosa homenagem. E para que esse mercado não seja dominado pelas moedas memes e pelas armadilhas aos investidores, precisamos do seu like para que esse conteúdo educativo chegue a mais pessoas. Além disso, pedimos que ative o sininho e se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que este conteúdo está te auxiliando de alguma forma. O preço em que um criptoativo é negociado em um determinado momento depende de diferentes fatores. Podemos citar como exemplos o momento macroeconômico mundial. A economia como um todo passa por ciclos de altas e baixas, como todo mercado individual. Momentos de maiores tensões internacionais, como em guerras ou crises humanitárias, sanitárias e de outras naturezas, tendem a causar um momento de maior dificuldade durante ou depois do acontecido. Nesse momento, todos os mercados voláteis sofrem bastante, fazendo com que o preço dos ativos possam ser diretamente afetados. O segundo fator pode ser o próprio ciclo do mercado de criptomoedas. Até hoje, os ciclos de altas e baixas desse mercado tiveram um forte vínculo com o corte de emissão de novos bitcoins, que acontecem a cada 4 anos em média, os chamados halvings. Além disso, é possível notar que, momentaneamente, alguns ativos de mesma característica ganham mais espaço do que os demais, sendo possível notar momentos em que é melhor estar expostos em altcoins nas chamadas altcoin seasons. Além disso, o preço individual de um projeto está sujeito à valorização quando anunciada uma grande parceria ou uma importante atualização. Por outro lado, pode ser afetada negativamente por ataques, problemas técnicos e outras situações adversas de diferentes naturezas. Podemos citar, por exemplo, as atividades regulatórias. O preço pode ser visto como um indicador que resume, de maneira geral, quanto as pessoas veem a importância e credibilidade naquele projeto naquele momento. Um investidor iniciante que não sabe operar trades ou outras formas de explorar a volatilidade
não deve se arriscar em tentar essas estratégias sem antes estudá-las muito bem. Porém, ainda assim, pode começar a investir sem se preocupar tanto assim com as variações de preço no curto prazo. O mais indicado é que você gaste seu tempo tentando entender o valor desse ativo. Valor é uma característica mais subjetiva, que agrega tudo o que aquele projeto traz de soluções reais e aplicações. O valor de um ativo é composto por muitas características, sendo muito diferente de um projeto para o outro. Podemos citar como exemplo a importância da solução apresentadas, os planos futuros e a viabilidade da execução dos mesmos, a capacidade das pessoas envolvidas no projeto de lidarem com problemas ao longo do tempo, as características de inovação e a disrupção desse projeto, além de outros fatores. É importante entender que existe uma diferença entre preço e valor. O Bitcoin, por exemplo, foi de $70 mil em novembro de 2021 para $17 mil em junho de 2022. Porém, nesse mesmo período, não houve nenhuma mudança no projeto. A hash rate, que mede a atividade dos mineradores, aumentou, deixando o projeto ainda mais seguro, melhorando ainda mais o seu valor. Então, podemos dizer que o seu valor seguiu inalterado ou melhorou, mesmo com a queda no preço, o que já se mostrou temporário em outras situações, o que corrobora com os fatores que acabamos de explicar que mexem com o preço momentaneamente. E a diferença entre preço e valor é o que chamamos de oportunidade. Se um projeto tem muito valor e está com um preço muito descontado, é um bom momento de comprar pensando no longo prazo. Por outro lado, se você tem em mãos um ativo sem valor que já está com um preço bastante elevado, está na hora de começar a desfazer essa posição. A melhor maneira de investir em projetos no mundo cripto é estudar e entender o valor dos principais projetos. Então, é recomendado alocar a maior parte do dinheiro que você pretende investir neles, deixando assim uma pequena margem para projetos menores e apostas que, caso se valorizem, acelerem os seus ganhos, mas caso dê errado, apenas uma parte foi colocada em risco. Esse gerenciamento de risco é essencial para não se submeter ao risco de ruína. Lembre-se que a ganância e a pressa são dois dos maiores atalhos para conseguir grandes perdas em qualquer mercado. Por outro lado, investir de maneira prolongada em projetos bem fundamentados é o que pode te levar aos benefícios de um crescimento exponencial da sua riqueza. Por fim, por se tratar de um mercado volátil, é recomendado que as compras sejam sempre feitas com aportes fracionados, o chamado DCA, Dollar Cost Average, um preço médio em dólar. Nessa estratégia, o investidor divide o seu aporte mensal em partes iguais e compra toda semana um pouco dos ativos que deseja, assim diminuindo os efeitos da volatilidade. E no longo prazo, ele poderá colher os frutos da valorização desse ativo, que muitas vezes encontra com um preço descontado. Quem está no mercado há mais tempo provavelmente conhece alguma triste história de alguém que perdeu muito dinheiro e até bens investindo em golpes e projetos sem valor. Então, além de todos os cuidados que apontamos nesse episódio, não se esqueça de só investir em mercados voláteis aquele dinheiro que você pretende deixar para o longo prazo, ou que não vai te fazer falta. Nunca coloque o dinheiro importante para você e para a sua família. Coloque só aquilo que aceita perder, sem abrir mão do seu sono e da sua saúde. Antes de procurar qual criptoativo tem maior valor, lembre-se daqueles que têm valor e estão ao seu lado o tempo todo. E se algum amigo perguntar por onde começar no mercado cripto, lembre-se de recomendar a nossa playlist. O conhecimento é a melhor forma de ajudar alguém que está começando a se proteger de golpes e ciladas. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto,
o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui, entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.